Eu acredito que o vídeo de hoje vai ser com barulhinho de chuva. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando, e como eu prometi ontem, a partir de hoje, segunda-feira, nós vamos ter vídeo todos os dias durante essa semana, aproveitar o feriado da Semana Santa e até domingo, né? Vamos ter vídeo todos os dias, depois voltamos à nossa programação normal. Promessa é dívida, então estou aqui cumprindo. Como teremos vídeos todos os dias, eu preciso aí fazer uma programação assim um pouquinho mais enxuta para facilitar a vida aqui da produtora de conteúdo. Então vamos ter vídeos assim de tags, de indicações. O vídeo mais longo que nós vamos ter vai ser o vlog, que eu vou manter no domingo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Acompanhe essa semana de vídeos todos os dias. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu produzo aqui. Já se inscreve. Não se esqueça de deixar o like e fazer algum comentário assim logo no início, quando eu postar o vídeo, que isso me ajuda e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, e aí ele acaba indicando esse canal para outras pessoas, principalmente do nicho literário. Bom, a tag que eu vou responder hoje, eu achei bem interessante, o nome é O Último Livro Que. Já anotei tudo aqui bonitinho, então bora para as perguntas. A primeira pergunta é: o último livro que comprei? Vocês já viram aí, né, o vídeo que eu postei de compras foi do domingo passado. E o último livro que eu comprei foi Gótico Mexicano. Esse livro vai contar a história da Noemi. Vou deixar assim pra vocês verem melhor, porque acho que tá embaçado. Esse livro vai contar a história da Noemi. A Noemi é uma jovem espirituosa, super fashionista, que vive a sua vida ali entre estudo, baladinha, com seu carro, etc. Ela vive ali na cidade do México, e de repente o pai dela vai receber a ligação de um familiar, uma prima dela, para que eles possam ajudá-la no casarão onde ela mora. Aí eles partem para esse local. Só que, pelo que eu sei, né, pelo que eu entendi aqui da sinopse, algo de misterioso acontece nessa mansão, nesse local isolado. O último livro que eu dei de presente. E, gente, assim, eu não me lembro do último livro que eu dei de presente, eu vou ser bem sincera com vocês. Mas, geralmente, as pessoas que eu convivo, ou que eu dou de presente, as coisas, não são muito ligadas em literatura, livros e tal. Então, é uma coisa que eu amo receber, sabe? As pessoas sabem que eu amo receber livros e cismam em ficar me perguntando: o que você quer de presente? Eu falo: gente, alô. Mas as pessoas em geral que eu convivo, que eu tenho amizade e tal, não são muito chegadas assim em livros, literatura. Mas às vezes, quando vez ou outra eu tô dando um livro de presente pra alguém, eu não me recordo. Acho que pro meu marido eu dei algum livro de presente. Mas sabe por que eu não conto pro meu marido? Porque do meu marido eu sempre acabo lendo. Então, assim, eu não considero tão presente. Considero um presente pra mim também, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que me presenteio. Mas se eu dissesse que me presenteio, eu ia repetir a pergunta. Então, vamos deixar como está. O último livro que encomendei. Eu acredito que seja aquelas encomendas assim que a gente faça, tipo, livro em pré-venda. E acho que o último livro que eu comprei em pré-venda foi o da Charlotte Brontë, os manuscritos de Charlotte Brontë. Ele não tá nem aqui comigo, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. E já tem tempo. Eu não sou uma pessoa que costuma comprar nada em pré-venda, porque na pré-venda vai estar sempre mais caro, né? Então, eu tenho todo livro pra ler que eu consigo segurar a minha ansiedade, tá entendendo? Pra poder comprar depois, quando o livro ficar mais em conta. O último livro que eu ouvi. E como eu comentei com vocês, eu li e ouvi ao mesmo tempo o audiolivro de Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu não peguei. O último livro que eu li e ouvi, como eu comentei com vocês ali naquele vídeo de leituras, foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro curtinho, um livro de contos que conta a história de mulheres negras, mulheres da periferia, trabalhadoras, empregadas domésticas, e são histórias impactantes, umas me impactaram mais do que outras, e gostei muito desse livro, e a experiência de ouvir, né, junto com a leitura, foi muito enriquecedora. Minha primeira experiência com a autora,
Não foi um dos meus livros favoritos do mês, talvez outros livros da autora eu venha a gostar mais. Talvez porque livros de conto, assim, não me prendem muito. São histórias curtas que não dá pra gente se apegar tanto ali aos personagens. Talvez seja por isso. Teve uma história em si, tem uma história em si, que há muito tempo me... Eu venho digerindo essa história desde a primeira vez que eu escutei ela num curso de Leia Mulheres. Ler essa história e vivenciar novamente, assim, a leitura através do áudio foi algo que me deixou novamente, assim, bem emocionada. Vou achar aqui. Maria. A história da mulher que reencontra o pai do seu filho dentro do ônibus, vindo do trabalho. Ela trabalhava como empregada doméstica. Gente, é muito... É muito triste a história. É muito triste, é devastadora e eu remoía durante muitos anos lembrando, né? E eu tinha vontade de ler esse livro justamente por conta disso. E continua sendo a minha história favorita aqui, o conto favorito aqui nessa coletânea. Último livro que eu peguei emprestado. Vou deixar a capinha aqui que eu peguei emprestado na Biblioteca Móvel do Sesc. Gravei vlog pra vocês. Se vocês não assistiram ainda, vou deixar por aqui nos cards, ou então eu deixo no link, é mais fácil pra mim, porque pra deixar nos cards eu tenho que entrar no computador pra poder colocar, né, aquelas coisinhas lá no computador e eu não tô com paciência, gente. Admito. Então eu vou deixar no primeiro link aqui, né, nos comentários, o vídeo do vlog da Feira Literária de Brasília. E aí, nesse dia, eu peguei o Bom Crioulo. Bom Crioulo é eu considero um clássico aí da literatura brasileira, escrito por Adolfo Caminha, em 1893. E, ao mesmo tempo, ele é leve, é tranquilo de ler, é uma leitura rápida. Tem hora que eu até esquecia que eu estava lendo um livro que foi escrito lá no século XIX. Ele vai contar a história de Amaro, que é um ex-escravizado que se apaixona por Aleixo, que é um jovem bem mais jovem do que ele, e que também era um homem branco, que vai trabalhar com ele no navio da marinha. A história se passa tanto nessa embarcação, entre os trabalhos que eles realizavam, as viagens, quanto também na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Então é interessante, porque eu amo livros que se passam ali no Rio Antigo, especialmente os livros que foram escritos justamente nessa época e que tratam mesmo do Rio Antigo vivido pelo autor, né? Ou, de certa forma, muito próximo da época da vivência do autor. Eu já gosto de livros de autores contemporâneos que retratam o Rio Antigo. Imagine autores que viveram praticamente, né? Talvez não antigo assim como retratado aqui na história, mas um pouquinho mais próximo da história deles, da vida deles, né? Eu gostei demais da leitura e dei 5 estrelas, favoritadíssimo. E também fazia parte daquela minha lista de 45 antes dos 45. Último livro que eu dei 5 estrelas e cá está ele. Falando de livros que retratam a história do Rio Antigo, Crime do Cais Valongo, da Eliana Alves Cruz. Gente, esse livro aqui, ele vai tratar, ele é uma mistura de uma investigação policial com fatos históricos do Rio de Janeiro. Então, a autora, ela fez uma boa pesquisa a respeito dessa época, e aí ela vai tratar de um assassinato que aconteceu, de um homem que tinha posses. Ele era um cara que emprestava dinheiro para outras pessoas, ele era dono de uma estalagem, ele era dono de terras e fazendas, mas ele não era considerado alguém da alta sociedade. Ele tentava se encaixar ali nessa alta sociedade, mas era tido como um homem rude, que era aceito porque ele tinha muito dinheiro. Só que ele, ao mesmo tempo, era um cara odiado, né? Então a gente tem aqui essa narrativa a partir da perspectiva de um cara que devia dinheiro a ele, né? Então, assim, poderia ser o nosso principal suspeito, mas ele, de início, ele já fala assim, ó, vocês podem estar desconfiando de mim, mas não fui eu. Apesar de eu agradecer, assim, eu beijaria os pés do cara que fez isso por mim, porque agora eu já não tô devendo mais nada a ele. Além das pessoas, dos escravizados que trabalhavam para esse homem. E a gente fica assim, né, entre essa dúvida, será que foram esses 3? Quais deles foram? E a gente vai ouvindo a história, né, desses escravizados a partir de um depoimento escrito por uma das mulheres
que era uma das escravizadas que trabalhavam para esse homem que foi assassinado, ela tinha um certo letramento, e aí ela escrevia, então ela escreveu todo o relato dela. E aí tem um pouco de misticismo aqui, essa mulher ela consegue conversar com os mortos. Gente, a história é fantástica, é muito legal. Eu devorei esse livro, eu não queria parar de ler. Gostei mais dele do que de Solitária, admito, tá? Gostei muito mais, mas, né, eu sou suspeita porque quando eu falo de Rio Antigo, livros que se passam nessa época, assim, eu fico vidrada, eu sigo tudo quanto é página de Rio Antigo, Morro do Castelo, eu amo ver fotografias antigas, e aí eu vou lendo livro, e conforme vai sendo descrito aqui toda a ambientação, eu vou buscar, procurar, olho foto e fico tentando me imaginar. Gosto demais desse tipo de história, e esse aqui, pra mim, se não entrar como favorito do ano, é porque algum outro aí no meio do caminho foi me conquistando. Mas esse aqui, bom demais. O último livro que eu dei 2 estrelas. E eu tô tentando lembrar assim, eu não cheguei a olhar aqui no Scooby, mas acho que eu nunca dei 2 estrelas pra livro nenhum. Então eu vou colocar assim, um livro que eu li recentemente que eu não dei 5 estrelas, que dei 3, que foi o Diário de Bridget Jones. Vocês viram, né, como foi um livro que eu quase abandonei lá no início do ano. Aí depois eu decidi retomar a leitura. Foi divertido, mas não me conquistou, porque não é um tipo de leitura que me apetece, que me prende. As questões aqui eram bem distantes. A cultura inglesa, as questões... Eu sei que muitas experiências, esses dias eu estava lendo, né, não existe nenhuma experiência individual. Muitas experiências, elas são vividas ali no coletivo. Então existem, por exemplo, eu vou ler um livro que se passa, sei lá, em 1800, na Inglaterra, e eu vou conseguir me identificar com algumas coisas. Isso é sem dúvida, quando a gente fala de livros clássicos e dessa literatura universal, né? Algumas pessoas acreditam que exista uma literatura universal, outras não acreditam. Eu acredito que depende, não a literatura em si, mas certos conteúdos de uma literatura que possa ser universal, sim. Mas aqui eu não conseguia me identificar com os dramas que pra gente, assim... Ai, gente, a gente pega um ônibus lotado, tá entendendo? A gente tem que lidar com sair da zona oeste do Rio pra poder ir pro centro, sabe? Você não vai estar preocupado em anotar num diário quantos cigarros você fumou, quantas calorias você consumiu. Eram umas coisas assim que eu falava, caramba, deslocado assim da realidade. Eu sei que tem livros que são assim mesmo, mas ultimamente eu não ando muito na vibe de ler livros muito deslocados da realidade, né? Aqui era uma tentativa de conquistar mulheres, e que mulheres se identificassem com a história dela. E em todos os momentos eu falava, Bridget, pelo amor de Deus, mulher, você é uma mulher de 30 anos, para de agir igual uma garota de 15. Isso não é engraçado, é chato ficar lendo esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que eu dei 3 estrelas por esse motivo. Último livro que comecei, e aí eu comecei, né, O Senhor das Moscas, do William Golding. Tô bem no comecinho mesmo, gente, bem no comecinho mesmo, li as primeiras páginas só, porque eu acabei de terminar um livro. E a última pergunta, né, sobre O Senhor das Moscas, do William Golding, né, aqui eu acho que dispensa a apresentação. Aqui nós temos a história de um grupo de meninos. Se vocês estiverem ouvindo barulho de rabinho, se estiverem ouvindo barulhinho, eu sei, para de chover, né? Elas querem sair. Então eu tô gravando aqui as últimas perguntas, tá bom? É a história de um grupo de meninos que viaja pra... Vem cá, vou mostrar você, pessoal. Vem cá. Ele é Tati. Ele é Tati. Aí você joga a minha pincheira. As minhas duas... A outra Tati. A outra da tia. Vai lá com a sua mãe. Vai com a sua mamãezinha. Aí, gente, o livro... Para! Você ouve barulho de rabo batendo. De um grupo de meninos que se perde em uma ilha paradisíaca. Ai, cara! Calma. Eu vou falar rápido, gente, que elas querem sair. É a história do grupo de meninos que se perde em uma ilha paradisíaca. E aí a gente vai ver como que eles vão se reorganizar em sociedade, né? Será que a organização deles vai ser do mesmo jeito que a nossa sociedade funciona? Olha, que são
crianças, né? Então eles não têm muita noção, assim, de ética. Ô, mulher, eles não têm muita noção de Então eles não têm muita noção, assim, de ética, né? De costumes, rotinas, né? Tudo isso. Então eu tô doida pra acompanhar a história desses meninos. E ele tem diversas adaptações, se eu não me engano, né? Então, tô ansiosa. Aí eu comecei a esse aqui porque eu acabei de terminar a Véspera, da Carla Madeira. O que eu tenho a dizer desse livro ao mesmo tempo que ele é fluido, né? Ele é muito pesado em algumas situações. Aqui eu gravei um vlog, então as minhas percepções sobre a leitura dele eu fui falando com vocês ao longo da leitura. E eu acho assim bem mais interessante às vezes do que fazer uma resenha, porque eu acabo esquecendo, sabe? Algumas coisas que eu queria conversar com vocês e durante o vlog eu pego e já vou falando. E aí eu tive essas percepções, até de algumas situações que aconteceram recentemente na internet, que a gente tem que lidar diariamente por sermos mulheres. Um livro muito interessante, quando eu não estava lendo, eu estava pensando nele, queria estar lendo ele. Também, assim, entrou para ir para a lista de um dos favoritos. E eu quero muito ver como que vai ficar a adaptação desse livro. Aqui nós temos a história de uma mulher que, do nada, assim, ela tá super estressada com um filho de 5 anos. Já acorda, assim, ele quebrando as coisas e jogando a bola dentro de casa. E desobediente e tal. E aí ela tá no carro e ele taca alguma coisa na cabeça dela, dentro do carro. E ela, estressadíssima, pega, bota a criança na rua e fala, tchau, fui. E aí ela, na primeira volta, ela se arrepende, e aí ela pega um trânsito do caramba e carro de lixo, carro do lixo parado pra poder catar lixo, e ela não consegue passar, e ela desesperada pensando, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Não, ele tá lá parado, e quando ela chega, a criança não está mais lá. E aí, as narrativas, né, assim, contando os pensamentos, o que tá acontecendo com aquela mulher, é bem curtinho. Entre essas quebras de tudo que aconteceu ali em questão de horas, nós temos a volta ao passado e a gente vai conhecendo a história de personagens que são assim levemente citados anteriormente. E essa personagem, né, o nome dessa personagem é Vedina. E aí essa Vedina, que é a mãe da criança, né, ela vai ser mesmo citada lá pro meio do livro. Até então, a gente vai conhecendo a história de Caim e Abel, que são dois irmãos gêmeos, receberam esse nome por birra do pai com a mãe. Então a gente já sabe também que vai tratar da história do passado deles, da mãe, do pai, né, dos avós, tal. Então a gente vai tendo aí uma história de gerações, né? Sempre a gente vai vendo como que problemas de gerações vão afetando a vida das pessoas até culminar nesse acontecimento. Incrível, gente. Como eu disse antes, eu estava obcecada. Eu passava 80% do meu tempo falando em Véspera e nos outros 20% eu torcia para alguém falar sobre ele, porque o livro é realmente muito bom. Bom, é isso, gente. A minha lista, né? Acabou que eu falei que ia ser curto e eu já estou a 26 minutos, ainda vou ter que editar. De livros é essa daqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Comenta se vocês já conheciam essa tag. Alguém aqui tiver canal quiser responder, pode responder. Vou deixar aqui embaixo também onde foi que eu vi essa tag. Eu sei que ela é de um canal de língua espanhola, mas eu fui entrando naquele looping de eu vi no canal de fulano, aí eu ia pro canal de fulano, que viu no canal de fulano, e nunca chegou no criador da tag. Então, assim, não vou poder estar dando os créditos da pessoa que criou, mas vou deixar também aqui o link do canal onde eu vi, que foi no canal Sonho Distante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê amanhã. Tô esperando vocês, hein? Não me deixem sozinha essa semana. Tchau!